Há pessoal aí desse lado, mais uma vez, que estamos com algum tempo assim um bocadinho melhor lá fora, mas durante 5 segundos, depois vamos ter outra vez chuva. Isto porque estamos a falar de mudança, que o melhor tema para falar sobre mudança, senão a mudança de tempo, não é? Que ainda não chegou e que estamos todos a aguardar, não é? Que é essa mudança de tempo que nós esperamos em junho. Isto está a ser aqui um janeiro fabuloso, com esta chuva toda, e eu proponho até fazermos uma pequena mudança de receitas de sardinha, não é? Temos a sardinha, por exemplo, em caldeirada, a sardinha em escabeche, sempre muito, muito útil nesta altura, isto porque a sardinha na brasa está-se a tornar cada vez mais uma realidade distante. Como vamos hoje falar sobre mudança, temos aqui várias mudanças. Mudamos o horário para as 2 também, para poder estar acessível também a outras pessoas que me seguem lá em casa, e também, já agora, mudança de cabelo. Costumo vir sempre com o meu cabelo esticadinho, mas este é realmente o meu cabelo natural. Eu costumo trazer sempre, desde que nasci, o meu cabelo assim com caracóis. Portanto, para fazer assim jus a este nosso tema de mudanças, temos assim que estas 3 mudanças, sendo que uma, que é a mudança de tempo, realmente não se operou como nós gostaríamos que tivesse operado, e para já a Organigor ainda não consegue fazer mudanças de tempo. Isso cabe ao São Pedro, que está-se a desleixar um bocadinho. Mas, passando ao nosso tema, é um tema cada vez mais preciso e cada vez mais procurado, este das mudanças de casa. Aí, na quarta-feira passada, surgiu também um artigo escrito pela Organiguro que fala exatamente sobre este tema, de um ponto de vista um bocadinho mais logístico, com alguns passos que vocês podem seguir para terem uma mudança de sucesso, mas eu aqui venho falar não sobre essa parte mais logística, mas sobre 6 perguntas que vocês podem fazer durante todo este processo e que vos podem garantir realmente uma bonança organizada, em vez daquela tempestade caótica que muitas vezes costuma acompanhar e ser o leitmotiv de uma mudança de casa. Quem está desse lado a pensar, mas quem é esta pessoa descabelada do outro lado a falar connosco, que eu nunca a vi, passo-me a apresentar. Meu nome é Rita Carpio, sou professional organizer, que dizem ser a melhor profissão do mundo, digo eu pelo menos. Professional organizer é uma profissão muito engraçada, uma profissão em que eu ajudo as pessoas a organizarem-se melhor em suas casas, nas suas agendas, nos seus horários. No fundo, trata-se de uma organização da pessoa. Como eu costumo dizer, a minha missão é essa, de trazer a organização às pessoas. Por isso, costumo dizer, como sempre digo, já começa a ser o lema aqui da casa, eu costumo dar a cana de pesca e não o peixe. Até porque se eu tiver que pescar por toda a gente, depois fico cheio de dores nos braços e não me dá jeito nenhum. Portanto, eu dou essa cana de pesca fabulosa para vocês poderem pescar os peixes mais maravilhosos, ou seja, poderem ter essa autonomia fabulosa na organização. É esse o nosso intuito e a nossa missão na Organiguro. Mas vamos falar um bocadinho sobre as chamadas perguntas poderosas. E temos aqui a Joana, falamos em poderosas, e chega aí a Joana que juntou-se a nós. Olá Joana, tudo bem? Portanto, perguntas poderosas, porque é que elas são poderosas e porque é que elas são importantes para todos os processos, mas também especificamente para este processo de mudança. Eu estou a olhar para vocês, eu estou a tentar olhar para a luzinha da câmara, mas eu nunca tenho assim muita facilidade, porque eu depois não posso ver aquilo que eu estou a fazer, portanto é sempre aqui um ponto importante. Desculpem, fecho parênteses. A pergunta poderosa é realmente algo que tem menos a ver com a pergunta logística. Nós, no nosso dia-a-dia, há várias perguntas logísticas que fazemos: a que horas vais, e quanto dinheiro é que vamos gastar, e com quem estiveste. Portanto, isto são perguntas mais logísticas, mas as perguntas poderosas mexem mais com aquilo que nós somos. São perguntas em que se quer aprofundar uma determinada verdade sobre nós, nos ajudam a tomar decisões, são perguntas que nos ajudam a mudar de paradigma e a ver as coisas noutra perspectiva completamente diferente, e que ajudam a quebrar algumas ideias pré-concebidas que fomos guardando ao longo do tempo. A Maria também está aqui a juntar-se a nós. Olá Maria. Também ajudam-nos a traçar um plano e a perceber melhor quais são os nossos objetivos, no fundo, a trabalhar a nossa assertividade, que nos permite ter uma visão clara daquilo que nós precisamos, daquilo que nós somos e daquilo que nós temos que fazer para lá chegar. Portanto, perguntas poderosas muito, muito, muito importantes. São diferentes também das perguntas logísticas, por outro aspecto. Tudo aquilo que são respostas às perguntas poderosas
tem a ver com uma informação interna que vem de nós. As perguntas, portanto, dependem inteiramente de nós, e quando eu digo nós, neste caso, mudança de casas, estou a falar de nós, pessoas, e nós, família, nós, casal, ou um estudante que se muda de uma casa para a outra, portanto, estou a falar exatamente dessa identidade. Perguntas logísticas têm mais a ver com uma informação externa que nós temos que ir buscar e que efetivamente nos é útil, mas que nem sempre depende de nós. Claro que se fizermos a pergunta, por exemplo, quanto dinheiro é que nós temos que gastar numa mudança, é uma pergunta importante, depende também da nossa tomada de decisão, da nossa escolha, mas está dependente de muitos outros fatores, não é? Daquilo que pagamos da EDP, daquilo que nós pagamos do aluguer que nós temos correntemente a pagar. Portanto, há ali vários fatores externos que vão influenciar as respostas das perguntas logísticas. As perguntas poderosas não, mexem mais realmente com aquilo que somos nós como protagonistas dessa resposta. Mas falando de perguntas, estamos aqui a falar de perguntas logísticas, perguntas poderosas, e vocês querem saber as perguntas ligadas realmente à mudança. Começamos então pela primeira, mais importante. O que é que eu quero ter, o que é que eu quero na minha casa? E isso tem muito, muito, muito a ver com a nossa visão de futuro. E abro aqui um pequeno parênteses, não é? Para falar de alguns conhecimentos que adquiri recentemente. Sabe que nas empresas funciona um bocadinho em termos de processos, não é? Desde a matéria-prima até ao produto acabado, fazem uma coisa muito engraçada, que são estes mapas, estas folhas A2 enormes, com aquilo que se chama o Value Stream Map, que são realmente estes mapas em que se traça todo o processo, não é? Com todas as atividades que fazem parte do processo, desde a matéria-prima até o produto acabado, com todas as pessoas envolvidas e os departamentos, para perceber os valores, onde é que nós acrescentamos valor, quais são as atividades que são supérfluas e aquelas que realmente nós precisamos, e essas empresas fazem esses mapas, seja do momento presente, aquilo que eles chamam de as is, e depois fazem também um mapa futuro, que é o to be. É óbvio que eu não vos vou pedir para uma mudança de casa para vocês fazerem um VSM. Temos aqui a Ana Canais Medina, que se juntou a nós estamos a falar realmente sobre coisas de Lean, e aparece a Ana Medina, muito bem. A ver se houver alguma coisa a corrigir, depois a Ana que me diga. Portanto, eu não estou aqui a pedir agora para uma mudança de casa que vocês façam um VSM, desculpem. Óbvio que não, mas é importante realmente vocês terem bem presente a visão futura que vocês querem. Vocês têm este momento único, que é aquele de mudança de casa, é uma estaca zero, no fundo. Vocês têm esta oportunidade fantástica de terem realmente esta visão nova do que querem na vossa nova casa, o que é que vai, o que é que fica, o que é que precisa de ser mudado para vocês poderem atingir os vossos objetivos, a vossa identidade como família e a vossa identidade como pessoas individuais. Obrigada, Ana, grande Rita, tudo perfeito, estes comentários enchem-me de coração, obrigadíssima, a sério. Portanto, é muito importante que tenham esta visão bem presente antes de avançarem, antes e durante todo o processo da mudança de casa. Façam também aquela distinção necessária entre aquilo que vocês querem ter e aquilo que vocês precisam de ter, que é muito subtil às vezes. Agora a Daniela juntou-se a nós, olá. É muito, muito importante porque, embora haja muita coisa que nós queremos ter e coisas que nós queremos adicionar, não é? De atitudes novas, processos novos, atividades novas, vamos também descartar aquelas que não queremos ter, mas há outras que nós precisamos de ter, aquelas que nós se calhar não gostamos tanto, mas são necessárias efetivamente. Portanto, façam sempre, incluam na vossa visão também esse lado um bocadinho menos romântico, não é? De tudo aquilo que vocês não gostando particularmente, são coisas úteis e necessárias que vocês têm que manter nesta visão da nova casa. Falamos do que é que eu quero ter na nossa casa, mas o que é que eu quero ser na minha nova casa? Esta segunda pergunta mexe muito com aquilo que nós somos. Primeiro falamos dos aspectos mais materiais na primeira pergunta. Nesta, vamos falar mais com os nossos hábitos, vamos falar mais com as nossas mudanças de atitude e com aquilo que eu gosto de chamar da nossa versão 2.0 como família. E atenção, vou abrir aqui uma pequena ressalva, que muitas vezes nós construímos versões 2.0 que nem sempre correspondem muito à realidade, são assim um bocado irreais. Imaginem, por exemplo, um pai que diz, mas é agora, na nova casa, que eu vou ser uma estrela do rock e toca a acumular ali uma data de guitarras e fazer uma assoalhada
dedicada à música, opá, não. A estrela de rock é assim, estatisticamente, o mundo da música é complicado. Portanto, estrela de rock provavelmente não, poderás ter um hobby, poderás ter umas aulinhas, mas lá está, vamos manter-nos um bocadinho na realidade, não é? Eu falo aqui do exemplo da estrela de rock, mas também como família, não vamos agora pensar que vamos passar de uma família como qualquer outra, com algumas coisas a melhorar, para uma família toda XPTO, que faz todas as atividades e mais algumas. É óbvio que há coisas que não se vão conseguir à primeira, nem à segunda, nem à terceira. Portanto, versões 2.0 que sejam realísticas. Para que isso aconteça, vamos fazer uma pequena viagem no passado, ver o que é que nós fomos, como pessoas e como famílias, o que é que fizemos, o que é que nós conseguimos fazer agora, e também o nosso potencial, que é importante para nos dar uma visão do futuro. O nosso potencial é aquilo que nós sabemos que sabemos fazer agora, mais aqueles pozinhos de coisas que nós ainda não começamos a fazer, mas que até sabemos que conseguimos chegar lá, e isso vai nos dar uma visão mais clara do futuro. Listas de prioridades são sempre bem-vindas para estas coisas, seja como família, seja como indivíduos, ver aquilo que realmente vocês precisam de melhorar, aquilo que vocês precisam de ser na vossa nova casa, e se calhar a parte da estrela de rock estará ali um bocadinho mais profundo. Mas, claro, isto é como cada um, eu estou para aqui a dizer este exemplo, mas cada família é cada família. Terceira pergunta: o que é que deve fazer parte dessa visão, essa visão nova que eu estou a construir para a minha casa, para a minha família? O que é que nós temos que adicionar? Começamos por aquilo que é talvez o mais material, vamos pensar então, repensar as mobílias que temos, as mobílias que vamos trazer e aquelas que vão ficar, mas não só, não vamos ficar por aí. Que funções novas é que nós vamos ter no âmbito da nossa nova casa? Ou seja, passamos, se calhar, de um T3 para um T3, não é? Só que naquele T3 tínhamos 3 quartos com um quarto de hóspedes. Mas se calhar neste caso já não faz sentido termos o quarto de hóspedes. Olha, se calhar precisávamos ali de um escritório. É isso que eu quero dizer. Vão ver a vossa nova casa. É uma pergunta que mistura uma parte logística com uma parte também que tem a ver com a funcionalidade, mas que está ligada intrinsecamente às vossas atividades como família. De resto, competências novas que vocês precisam de adquirir, isto também deve fazer parte dessa nova visão, os aspectos que cada um tem que melhorar e, por que não, os processos. Vamos aproveitar esta altura fantástica da mudança para fazer aquelas melhorias dos processos que existem em todas as casas, casas que tenham filhos e casas que não tenham filhos, e que podem ser desde os horários das refeições, as rotinas que nós vamos tendo, por exemplo, lá para a hora do banho, as viagens de casa a escola, escola-trabalho. Portanto, forçosamente, com a mudança de sítio, vai sempre haver uma mudança, não é? Uma mudança realmente dessas viagens, ou seja, não vão para os mesmos sítios, vão partir de um ponto de partida diferente, porque é uma casa diferente. Portanto, é uma oportunidade boa de ver o que é que funcionou bem, o que é que funcionou mal. Vamos cá ver o que é que funcionou mal assim, vamos ver as causas e agora, de uma vez por todas, vamos começar a consertar pouco a pouco essas causas, porque agora temos esta nova oportunidade à nossa frente. E também nessa visão, ver quem é que vai estar envolvida nessa visão, portanto, todas as pessoas que possam contribuir para vos fazer chegar a essa vossa visão da nova casa. Quarta pergunta: o que é que eu estou disposto a deixar para trás? Faço aqui só aqui um pequeno parênteses para o comentário fantástico de Daniela, obrigada, os conselhos são sempre os melhores. Espero bem que vos possam ser úteis para vocês, é sempre o meu desejo. Mas, passando à quarta pergunta: o que é que eu estou disposto a deixar para trás? E esta é a grande pergunta, não é? Os ílis da questão. Eu estou a olhar para cima para ver se vejo a câmera de uma vez por todas. É esta a primeira coisa que nós pensamos nas mudanças, não é? Quantos amigos nossos nos dizem, não é? Ah pá, vais fazer uma mudança? Fantástico, uma boa altura para te estragar. Cada vez mais ouvimos, não é, que realmente é uma boa altura, até eu própria já o disse, que é uma boa altura para te estragar. Não é a parte mais importante, mas é realmente uma parte realmente central e essencial para todo este processo. E o que é que nós vamos retirar, o que é que nós vamos, digamos, tirar dessa nossa equação nova, tudo aquilo que está a mais. E quando eu falo em o que é que está a mais, vamos retirar objetos, vamos retirar mobílias, comportamentos, atitudes. Se calhar estamos muito tempo em frente aos ecrãs, vamos tentar mudar um bocadinho isso.
Se calhar havia ali processos que a gente tinha no nosso dia-a-dia que não faziam sentido nenhum, até agora na casa nova as coisas estão mais simples, já não vamos precisar de os fazer. Portanto, vamos pensar naquilo que não funcionou até agora. Se não funcionou na casa antiga, também não vai funcionar na casa nova. Aquilo que não me fez falta na casa antiga, também não vai fazer falta na casa nova. Aquilo que eu também não usei, é a mesma coisa, portanto não vou trazer tudo aquilo que eu não usei para a casa nova, não vai fazer sentido nenhum, e tudo aquilo que está velho demais para cumprir essa função. E também, junto a essa categoria, tudo aquilo que tem substituto na nova casa. Falando mais materialmente, se vocês, por exemplo, têm uma estante da Billy, por exemplo, do IKEA, para pôr os livros, e até está assim, mais ou menos, pronto, ainda se consegue utilizar. Mas na vossa nova casa vocês têm armários embutidos. Portanto, armários podem fazer essa função de livraria. Porque é que vocês vão levar a estante da Billy? É um custo adicional. Transporte de mobília não é uma coisa fácil, nem barata, nem que vocês ponham no carro, não interessa, portanto é sempre um esforço. Trazer para a casa nova quando vocês já têm espaço, a não ser que tenham já uma função muito, muito destinada, eu falo nisso no artigo, não é? Que é uma coisa mais logística, mais vale deixar na casa antiga, arranjar quem compre, doar, há sempre associações que precisem, ou familiares, ou amigos, uma estante daquele género vende-se a 20 euros no instante, sem problema nenhum. Portanto, vamos retirar também aquilo que vamos ter substituto na casa nova. Portanto, nós aqui vamos vestir um bocadinho a fatiota de porteiros de discoteca de tudo aquilo que não precisamos, tudo aquilo que nos ajuda a atingir os nossos objetivos. Então, vamos olhar para as coisas, olha lá, mostra o teu bilhete de identidade, ou cartão de cidadão, que agora é cartão de cidadão. Não, desculpa lá, mas isso já expirou e já não te vejo aqui há muito tempo, o que é que tu vais aqui fazer? Não, tu vais ficar à porta, tu, com certeza, não, com certeza, estás para a casa nova. Portanto, vamos fazer esse papel, desculpem um bocadinho a parte teatral, mas de vez em quando gosto, fazer esse papel de texto de discoteca bem assertivos e bem analíticos daquilo que vai entrar na nossa casa nova, que faça parte dessa visão. Quinta pergunta, como é que vai ser o meu dia-a-dia na casa nova? Portanto, isto tem a ver um bocadinho também com a visão, mas é mais específico. Vamos ter trabalhos novos, vamos mudar de emprego? É essa a razão por qual estamos a mudar de casa? A Stefânia agora juntou-se a nós. Olá, Stefânia. Portanto, há ali coisas que vão mudar, não é? As viagens para o trabalho vão mudar, se calhar o trabalho vai exigir, vai ter horários diferentes, vai exigir mais de vocês. O que é que vai mudar nas vossas rotinas, no vosso dia-a-dia? A escola dos miúdos vai se manter a mesma ou vai ser outra escola? Aí também vai haver mudanças de horários, vai haver mudanças também das viagens de carro até lá, ou se calhar vão ter transporte. Estão todos os aspectos e tudo perguntas que vocês precisam de fazer a priori, um bocadinho mais logísticas, certo, mas que mexe também com aquilo que vocês querem como objetivos. Uma das coisas que se calhar é um bocadinho menosprezada, mas se calhar à beira da casa nova tem umas piscinas ou um ginásio espetacular e vocês, mas ao sábado podemos ir fazer um bocadinho mais de atividade, se calhar esse é um dos objetivos da vossa família, serem um bocadinho mais ativos fisicamente, portanto, isto também vai fazer parte do vosso dia-a-dia e há que construir aí um belo de um horário, com um tempo disponível para cada uma dessas tarefas e tudo muito bem pensado para ficar tudo muito fluido. Quanto mais membros da família, mais importante realmente haver essa fluidez. Portanto, como é que vai ser o meu dia-a-dia na nova casa? Portanto, é a quinta pergunta. E vejo-me chegada à pergunta número 6, já estamos na sexta pergunta, o que é que eu tenho que fazer para que estas mudanças aconteçam? E aqui estamos a falar de um plano em concreto. Saímos já da parte mais interna, vamos passar um bocadinho para a parte mais externa, vamos nos sentar em família, vamos ver aquilo que é preciso fazer, as tarefas que são precisas de fazer, os responsáveis, que recursos é que precisamos de ter. Eu falo também disso no artigo sobre estas mudanças de casa e o acordo tem que ser feito entre todos. Óbvio que eu não estou a incluir aqui crianças muito, muito, muito pequenas, mas a determinada altura crianças começam a ter um entendimento das coisas, têm que ser envolvidas, têm que se falar com elas, explicar que vai haver esta mudança e nem sempre é fácil, obviamente. Não quero aqui dizer, muitas crianças têm uma capacidade de adaptação fabulosa, melhor do que muitos adultos, mas eu acho sempre que é sempre bom envolvê-las, tenham 5, 6 anos, tenham 15, tenham 16, mesmo que estejam em casa convosco que já tenham um emprego, todos têm de ser envolvidos.
Claro que há sempre benefícios e os benefícios devem ser discutidos, o que é que vocês vão ganhar com isto, isso deve ser posto em cima da mesa. As crianças têm menos dificuldade em ver benefícios que não sejam materiais. Portanto, o que é que eu sugiro? Se vocês vão pedir tarefas aos vossos filhos, juntem essas tarefas determinadas recompensas. Não estou aqui a dizer agora encher-lhes a barriga de chocolates, não sei o que, por acaso chocolates até são 85%, pronto, aí abre essa ressalva, pronto. Mas tirando os chocolates de 85%, não vamos encher-os com açúcares, isso aqui, o que eu digo é, podem ser recompensas de tempo, podem ser recompensas de atividades, isto vai depender muito de família para família, não vou aqui prolongar-me muito a falar sobre isso, mas funciona muito bem porque eles vão unir, portanto, vai haver aí uma recompensa positiva, portanto, um reforço positivo de algo que foi um esforço grande da parte deles, não é? E que vai ser acompanhado com essa recompensa, portanto, eles vão ficar com essa grande memória. E agora estava-me a lembrar, por acaso isto até nem estava aqui escrito na folha, mas lembrei-me daquele filme do Inside Out, que espelha exatamente essa mudança e faz uma... Eu sempre gostei muito desse filme porque mostra realmente um relato psicológico daquilo que se passa numa cabeça de uma criança de 11 anos. Portanto, faço aqui um bocadinho, isto já não tem tanto a ver com aquilo que eu tinha aqui escrito, mas deem também espaço a essas criaturinhas, não é? Aos nossos filhos, de exprimirem também todos aqueles sentimentos que, não sendo aqueles sentimentos que nos aterrorizam como pais, não é? De ficarem muito tristes, ou de chorarem, ou de exprimirem realmente alguma nostalgia pelo sítio que deixam. Pronto, isso tudo é natural e acompanha todo este processo. Nós próprios também passamos por isso, não é? Há pessoas até que entram em depressão com mudanças e pronto, e às vezes acontece, mas, portanto, eu já estou um bocadinho a sair do tema, mas isto para dizer de não se esquecerem de este envolvimento das crianças com um plano de recompensas e envolverem todo o processo, é muito importante. Vocês são uma família e envolve toda a gente. Se não tiverem crianças entre casal, vocês têm de ter essa boa coesão de fazerem este processo juntos. Isso também vos vai fortalecer e pronto, e vai ser muito bom. Acabadas as perguntas, a única coisa que me resta dizer, partilhem os vossos resultados connosco. Eu estou sempre por mensagem privada, seja aqui através do portal do Organiguro. Quem conheceu o meu perfil também pode entrar em contato comigo dessa forma. Cenas dos próximos capítulos. Pela primeira vez o Organiguro vai estar no Olá Maria, no Porto Canal, e vai ser, eu estou para aqui a dançar, mas pronto, eu hoje estou assim mais contente e com alguma razão. O Olá Maria, que vai ser às 5h30 da tarde, começa às 5h30 da tarde, a Organiguro aparece um bocadinho mais para o final do programa e faço aqui o convite a toda a gente ir lá ver, portanto, a minha pessoa a falar um bocadinho sobre a organização de armários. Não é muito tempo, mas espero que gostem e também espero que tenham gostado desta nossa conversa aqui. Tenho aqui uma data de comentários fantásticos que eu vou me deliciar a ler. E pronto, e até então a um próximo vídeo live, eu vou dando notícias e muito boa tarde e obrigada.